Aí apareceu. Segundo recado, se tiverem dúvidas durante o evento, podem ir mandando no chat. Se possível, as dúvidas vão sendo tiradas durante o evento, se não, nos últimos minutos a gente tira um tempinho para tirar essas dúvidas, ok? Então vamos dar o nosso evento. O tema de hoje é psicologia do trabalho, psicologia organizacional e do trabalho, por quê e para quê. E hoje nós temos uma convidada para falar sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui hoje a Damaris de Oliveira. Ela é mestre em psicologia, também é mestre em engenharia de produção e sistemas pela UFSC, doutoranda em ciências da linguagem pela Unisul. Ela também é professora universitária de graduação e de pós-graduação e pesquisadora em análise de discurso da linha francesa. Seja bem-vinda, Damaris. Esse espaço é nosso e um bom evento para todos. Muito obrigada, Felipe e Geraldo. Vocês me ouvem bem? Esse áudio está bom para vocês? Muito obrigada, então, pela acolhida, pela apresentação. Muito obrigada às 194 pessoas que estão aqui agora, né? Esse Brasilzão junto aqui para a gente pensar, conversar sobre a psicologia organizacional e do trabalho. Inicialmente, além de agradecer o Felipe e agradecer a vocês, eu gostaria também de agradecer a Isadora Almeida, estudante de psicologia da Unisul, e ao Lucas Araújo, estudante de psicologia da UniBH, os dois que fizeram contato comigo, organizaram, me prepararam para estar aqui com vocês hoje, tá bem? O Lucas comentou que hoje nós estamos nessa sala com estudantes calouros, estudantes veteranos, pessoas já formadas, não só da psicologia, mas de outras áreas do conhecimento também. O que é muito legal, porque uma das fortes características da psicologia organizacional e do trabalho é este trabalho, é este agir em rede, tá bem? Então, eu preparei aqui para vocês um conjunto de slides para guiar a nossa fala. Este PowerPoint estará à disposição do Felipe, do Lucas e da Isadora, para caso vocês queiram ter acesso a esse conjunto de slides, né, a gente disponibilize aí de alguma forma, tá bem, Felipe? Ok, Pode Damaris. ser? Sim. Ok, então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento, e aí, como o Felipe já comentou, vocês podem, aparece para vocês aí já o slide? Tá, sim. Então, como o Felipe já comentou, a gente pode combinar de vocês irem fazendo as perguntas durante a minha fala, tá? E se sobrarem muitas perguntas, a gente continua conversando ao final da palestra, e se precisar, a gente troca figurinhas também pelo e-mail, pelas redes sociais, sem problema, tá bem? Já deixo meu e-mail aqui logo no primeiro slide, para quem tiver interesse em continuar nosso bate-papo depois, tá bem? Quando eu estava aqui organizando, né, o porquê e o para quê da psicologia organizacional e do trabalho, eu pensei em a gente estruturar a nossa conversa a partir deste sumário, né, dessa organização. Então, vocês já conseguem ver que durante os próximos 50 minutos nós conversaremos sobre estes temas. A gente vai fazer uma pequena e muito breve viagem lá para o início do século XX, como é que era a psicologia organizacional daquela época e por que que isso é importante, porque é totalmente diferente do que nós fazemos hoje. Em um momento do século XX, a psicologia crava uma experiência, uma pesquisa e uma prática que depois dessa experiência nós temos um antes e um depois da administração. Vamos dar uma passadinha pelos anos 90 e o que eles trouxeram como demandas cruciais para a psicologia organizacional e do trabalho, e depois entraremos em qual é o nosso objetivo, como que a gente trabalha, qual é o nosso foco quando nós estamos nas organizações, os nossos 3 campos de trabalho e quais são as competências, né, que o mercado tem demandado da gente, conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, tá? Enquanto eu estou aqui passando os slides, eu estou lembrando de quando eu era estudante, mais ou menos da idade aqui de algumas câmeras que estão abertas, que eu estou imaginando que vocês tenham aí 20, 21 anos de idade. E eu lembro da Damaris, jovenzinha, que morava numa cidade do interior e trabalhava numa outra que ficava a 60 quilômetros de distância, e por isso eu precisava pegar ônibus. Quando eu tinha sorte de o ônibus ter alguma bancada vaga, eu me sentava. E aí sempre começava aquela conversa. Oi, qual é o seu nome? De onde é que vem? O que é que você faz da vida, né? Até chegar na cidade de trabalho.
E muitas vezes as perguntas que eles me faziam eram: o que você estuda, o que você faz? Ah, é psicologia? E aí, meus caros, vê se vocês já passaram por isso. Quando eu dizia que fazia psicologia, eu encontrava duas reações. Uma primeira reação é: ah, é? Tu faz psicologia? Ah, tá bom. Boa viagem para você. Bom dia de trabalho. E a pessoa se virava, olhava para a janela e passava os 60 quilômetros sem nem abrir a boca para continuar a conversa comigo, morrendo de medo de que, na conversa, eu fosse descobrir alguma coisa da sua psique, da sua alma. O outro tipo de pessoa era a seguinte: ah, é? Você faz psicologia? Ai, que maravilha! Você está sabendo que o meu filho, assim, a minha mãe, meu marido, o que tu acha? O que eu devo fazer? E torcia aí uma fiada de conversa durante os próximos minutos. Um perfil de gente, então, que achava que fazer psicologia era ter uma bola de cristal. Eu vou aproveitar para conversar, contar tudo e a Damaris vai descobrir. Psicologia, nem bola de cristal, nem varinha de condão que vai numa conversa, numa fala, resolver os problemas da pessoa. O que a gente faz, então? Eu trouxe para início da nossa conversa duas pesquisas. Uma pesquisa do DIEESE e uma pesquisa do próprio Conselho Federal de Psicologia. Para falar de quê? Se nós não somos uma bola de cristal e não somos também portadores de uma varinha de condão, o que nós fazemos? Nós somos uma ciência, uma profissão organizada há mais de 60 anos, mas com um tema de interesse que perpassa a humanidade desde a época dos gregos clássicos. Inclusive, o nosso nome, psique, vem lá da Grécia Antiga, Grécia mitológica, então é um interesse milenar com uma organização científica e legislação sobre a nossa atuação de 60 anos aproximadamente. Dentre tudo o que nós podemos fazer, existe um campo que organiza objeto, teoria e uma prática profissional que se chama Psicologia Organizacional e do Trabalho. De acordo com o DIEESE, dentre as pessoas que entrevistou aí uma série de psicólogos e psicólogas do nosso Brasil todo, hoje no Brasil, 90% das pessoas que trabalham com psicologia, que estão atuando com psicologia, 90% são mulheres. A média salarial de R$ 10.795 por mês. Trabalhamos, em média, 39 horas de trabalho. O Sul e o Sudeste é onde tem a maior concentração de profissionais de psicologia, né? E aonde que está o nosso local de trabalho que nos recebe? Administração pública, educação, saúde e serviços sociais dos mais diversos. Complementando essa pesquisa com uma outra feita pelo Conselho Federal de Psicologia, quais são os campos de atuação onde nós mais trabalhamos, onde nós mais nos envolvemos? Um pouco mais de 50 e menos de 60 dos profissionais de psicologia já formados atuam com psicologia clínica, e a segunda área que mais demanda trabalho e mais chama a atenção do povo brasileiro para a nossa ciência, a nossa profissão, é o tema de hoje. Psicologia organizacional e do trabalho. É a segunda mais procurada. Com esta imagem aqui na tela, vocês já podem imaginar que nós entraremos agora, né, naquela viagem muito rapidamente lá para o início do século XX. E por que este período é importante? Aquele período de Primeira Guerra, Segunda Guerra, nos trouxe muitas demandas de trabalho. Houve muito interesse na área de pesquisa sobre saúde, comportamento, reabilitação, avaliação da inteligência, avaliação dos processos psicológicos básicos, estudos sobre estresse no trabalho, as primeiras teorias sobre como nós funcionamos em grupo, luto, morte. Então, a Primeira e a Segunda Guerra demandaram diversos trabalhos para a psicologia organizacional. Além disso, para o surgimento da psicologia organizacional,
Além disso, nós vemos também no Brasil uma crescente, um nascimento das primeiras grandes indústrias, né? Das primeiras linhas de montagem que querem, que desejam contratar os trabalhadores e organizá-los, bem treiná-los para o desenvolvimento destas indústrias, destas primeiras fábricas. Então, quando a gente visita lá o início do século XX, nós vemos demandas por saber recrutar trabalhadores, saber olhar para aqueles centenas de candidatos, os que mais se adequam a um perfil de uma atividade profissional. E depois que os contratamos, como aumentar a eficácia, como aumentar a qualidade dos seus serviços, como melhorar as vendas. Nós estamos falando, então, de treinar, capacitar, promover a aprendizagem e o desenvolvimento daqueles trabalhadores que passaram nos processos seletivos. Além disso, sob a perspectiva das indústrias e das fábricas, lá no início do século XX, nós vemos muitas demandas batendo à nossa porta sob o ponto de vista da testagem psicológica. Então, éramos contratados para observarmos tanto comportamentos desviantes, quanto testarmos candidatos, por exemplo, para subsidiar uma tomada de decisão acerca de uma promoção. Então, gravando aí, início de século XX, recrutar, selecionar, treinar, testar para subsidiar uma tomada de decisão. Até que, finalzinho da década de 20, início da década de 30, acontece uma experiência, meio que sem querer até, nos Estados Unidos, e essa experiência, simplesmente, meus caros, faz um antes e um depois na história da gestão ocidental. Todos os livros de administração citam a psicologia. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da teoria das relações humanas, que aparece na história da gestão através de um experimento que uma grande empresa americana demandou para uma determinada universidade. Imaginem hoje vocês, nós estamos lá estudando bem, fazendo as nossas aulas, os nossos estágios, monitoria, extensão, tudo bem tranquilo. Daqui a pouco chega aquela empresa gigantesca aqui no Brasil e convida um professor de vocês para entender, olha, eu queria saber por que esse grupo produz mais e por que este grupo não produz tanto. Nós fizemos investimento na estrutura, na iluminação, na refrigeração. Será que vocês da psicologia conseguem testar e verificar para nós se aquele grupo que está produzindo mais, se porventura tem alguma coisa a ver com o investimento que a gente fez em iluminação, ambientação, organização do ambiente? O professor de psicologia, chamado Elton Maio, leva uma turma de estudantes e eles organizam um grupo experimental e um grupo de observação. Observam, entrevistam, registram tudo que eles observam, tudo que eles escutam e, pasmem, os dois grupos, o que tinha mudança estrutural e o que não tinha mudança estrutural, todos os grupos tiveram um aumento da produtividade, do bem-estar, do relacionamento dentro do ambiente de trabalho. E na fala dos trabalhadores estava muito explícito que não era luz, não era tinta, não era isso, não eram estas as variáveis que mais os impactavam para ter uma entrega maior ou menor. O fato de eles saberem que tinham estudantes e professores da universidade ali interessados, ouvindo, conversando, envolvendo na tomada de uma decisão, envolvendo na gestão, foram variáveis citadas e observadas, percebidas nestes trabalhadores para alterar o seu próprio comportamento. Este evento se chama efeito Hawthorne. Este efeito Hawthorne, ele marca a história da gestão do Ocidente inteirinho. Todos os livros de gestão, de administração, de engenharia falam desta pesquisa
que nasce numa universidade com estudantes e professores de psicologia. E por que leva esse nome Relações Humanas? Porque até então os estudos sobre produtividade, os estudos sobre competência, falavam de habilidades técnicas, falavam de organização e distribuição, especificação de quem faz o quê, a organização sob o foco administrativo. Até então, não se olhava para cada um deste trabalhador e não se percebia que ele era muito mais do que um corpo que está ali apertando parafusos, né? Ele é um corpo, mas ele é uma mente, ele é um coração, ele é um ser social. A partir daí, se abre as portas para as pesquisas sobre motivação, clima organizacional, trabalho de grupo dentro das empresas, a importância de se treinar não só apenas o trabalhador no seu ofício teórico e técnico operacional, mas também treiná-lo no convívio com os colegas e capacitar o gestor para que no ato da gestão da sua equipe não foque apenas na tarefa, mas foque também nas pessoas, no relacionamento, nas emoções que transitam em todos os espaços laborais. É importante a gente valorizar, registrar, porque a década de 30 é um divisor de águas. Assim como na década de 90, alguns de vocês nem tinham nascido ainda, mas esta que vos fala já estava trabalhando. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, quando chegou a internet nas empresas, quando chegou e-mail, quando chegou o tijorola, aquele celular que parecia um tijolão, não sei, depois vocês procurem no Google aí, né? O primeiro celular Motorola, o tamanho que aquele negócio tinha, assim. Tinha que abrir uma antena, enfim, um negócio gigante. Eu lembro disso tudo, né? E eu lembro o impacto que isso trouxe e a forma como transformou as formas de um gestor acompanhar a sua equipe, a forma de nós treinarmos, informarmos, nos comunicarmos com as pessoas. E de lá para cá, meus queridos, novas tecnologias de informação, novas formas de nos relacionarmos, livre trânsito entre as culturas, a presença de empregados, de equipes de gestores de outros estados, de outros países, de outras línguas, clientes do outro lado do país. Globalização, comunicação acelera de uma forma o nosso trabalho e aumenta a nossa responsabilidade ao ponto que nós precisamos, então, agora, trabalhar com outros processos para além do recrutar, selecionar, treinar, pesquisar clima, trabalhar relações humanas no trabalho, capacitar o gestor para que gerencie a sua equipe. Estes novos efeitos a partir da década de 90, globalização, novas tecnologias e um maior entendimento de como que o nosso corpo funciona através das pesquisas da biologia, da medicina, impactam a nossa forma de recrutar, de selecionar, de treinar e ampliam também. Não é só isso que vocês precisam fazer. Nós precisamos fazer outros processos e fomos chamados, né, bateram a nossa porta para contribuirmos com outros processos, porque até então o nosso nome não era Psicologia Organizacional do Trabalho. Nosso nome passava por Psicologia dos Recursos Humanos, Psicologia Industrial. Observem, né? O pessoal da Psi, a gente não usa as palavras de qualquer jeito, né? Psicologia do recurso. Olhem só, ver um ser humano inteiro apenas como um recurso, ou psicologia industrial, para quem que ela está trabalhando, a quem que ela está servindo, né? Então, é diferente chamar recursos humanos industrial para chamar de psicologia organizacional e do trabalho. A partir da década de 90, então, começa a surgir com maior demanda um entendimento e uma mudança, inclusive, no discurso de executivos, de gestores, engenheiros, administradores, legisladores, falando: precisamos dar mais atenção para as pessoas. Se vocês observarem em revistas clássicas de administração e de gestão do nosso Brasil, procurem as revistas, não as científicas, mas as revistas de cunho jornalístico. Tem revistas, inclusive, que trazem o nome pessoa no título da revista, ou você no título da revista.
E isso não é sem um objetivo, não é sem um propósito, é decorrente de uma necessidade, é decorrente de uma percepção que nasce em 1990 e só vem num crescente. Entender que as pessoas são o diferencial. Você pode ter uma grande ideia, você pode ter um grande produto, um grande serviço para ser entregue. Você pode ter tecnologias, pode ter conseguido um prédio maravilhoso, softwares mais modernos, mas se as pessoas não quiserem, não saberem, não desejarem, não se comprometerem, nada adianta. Dinheiro, recurso tecnológico, recurso estrutural e tantos outros recursos. É preciso entender de gente. Em outras palavras, é preciso entender de subjetividade. Aí adivinha qual é a ciência, qual é a profissão que estuda a gente? Qual é a ciência, qual é a profissão que estuda subjetividade? Não deu outra. Psicologia, o que tu tem a ver com isso? Né? Então, lá vamos nós, demandados, né? E para pesquisas, para prestação de serviços. Uma vez uma construtora civil aqui do sul do estado de Santa Catarina queria entender por que o chão de obra, né? De uma cidade funcionava muito bem, tinha uma excelente produtividade e a mesma estrutura, o mesmo estilo de gestão em um outro estado não funcionava, não tinha o mesmo ritmo, não tinha a mesma qualidade, a mesma entrega. Então, são demandas como essas que vão chegando nos nossos escritórios, nas nossas redes, caixas de mensagem. Por quê? A psicologia, ela tem como compromisso, ela tem como objeto, ela tem como método de estudo, ela tem como método de trabalho algo que nós chamamos de subjetividade. E aí esta palavra, que parece tão abstrata, ela significa o quê? Nós prestarmos atenção, olharmos, observarmos e trabalharmos sobre as formas como as pessoas se apropriam do mundo. Como elas significam isso que está acontecendo com elas? Como que as pessoas se comportam a partir disso que o mundo fez com elas? Então, como eu percebo o mundo, como o mundo me afeta e o que eu faço em resposta? Este é o nosso objeto de estudo, essa é a nossa preocupação. Somando a estas demandas, essas mudanças no mundo, na forma de se comunicar, de se relacionar, nós temos ainda um outro fenômeno, que são os novos trabalhadores, a geração dos millennials, que provavelmente é a maior parte destes participantes aqui de agora, né? Estes 254, muito provavelmente, 253, tirando eu, são millennials, né? É uma geração que tem acesso mais rápido à informação, que tem mais sede por conhecimento, que sente a emergência da entrega de competências, que sente na própria pele essa velocidade do mundo, mas apesar de ter nascido e estar inserido num mundo altamente competitivo e cada vez mais veloz, pensa se essa geração corre atrás de mercado. Não. Essa geração, antes de se adequar às demandas do trabalho, é uma geração que as pesquisas indicam que vocês estão mais preocupados em equilibrar trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar para o trabalho, ok, mas eu tenho outras necessidades na minha vida. Eu tenho família, eu tenho relações afetivas, eu tenho amizades, eu tenho religião, eu tenho esportes. Então, é uma geração que exige que a psicologia preste atenção e adeque também a organização do trabalho a uma geração que está chegando aí com outros valores, com outras preocupações, inclusive de ordem espiritual, de ordem moral, que deixam, por exemplo, de seguir uma marca se ela tiver algum deslize ético, que se mobilizam para deixar de comprar um produto que não esteja social e ambientalmente comprometido. Vocês são muito rápidos nisso, neste trânsito, neste acolher uma marca ou se desvincular dela. É uma geração mais questionadora, mais cheia de conhecimento e que toma decisão não com rompantes, mas que toma decisão após dar uma stalkeada nas redes sociais daquela
marca daquela empresa, daquele produto. De certa forma, vocês não só trabalham, vocês têm fome de outras coisas. Não têm fome só de comida, vocês têm fome de arte, de cultura, de compromisso político, de comprometimento ambiental. Considerando tudo isso, essas mudanças no mundo, tecnologias, comunicação, relações políticas, econômicas, este perfil comportamental que acaba fazendo com que essa geração que está chegando ao trabalho agora demande outras ações, chegamos então à psicologia organizacional e do trabalho. Vamos ver então o que significa dizer psicologia do trabalho, psicologia das organizações e processos de gestão de pessoas, que é uma palavrinha muito associada à psicologia organizacional. Tá tudo bem o tempo, Felipe? Posso continuar nesse ritmo? Sim, tá ótimo. Tá tranquilo? Tá. Vamos começar por gerenciamento de pessoas, né? Quando a gente fala psicologia organizacional do trabalho, é quase que cola, né? É isso que a psicologia faz, né? Eu coloquei aqui apenas 3 figuras para suscitar aqui a nossa conversa, né? Quando a psicologia, quando nós somos contratados para trabalharmos com processos de gerenciamento, gravem esta palavra, gerenciamento de pessoas, é uma área que nós conversamos e trabalhamos junto com o pessoal da engenharia, da administração e do direito. Na história da gestão brasileira, o fazer estes processos está distribuído entre esses profissionais, psicologia, administração, engenharia, direito e também contabilidade. O que significa dizer que a psicologia trabalha com gestão? Gestão é uma palavrinha que vem da administração e significa, dentro dela tem organizar, controlar, mapear, distribuir. Distribuir quem faz o quê? Para desenvolver esta atividade, qual é o perfil de candidato nós precisamos? Então, dentro desta palavrinha, gestão de pessoas, nós temos análise e descrição de cargos. Vamos supor que um empreendedor que quer abrir uma empresa agora, ele tem o produto, ele tem o serviço, ele tem a tecnologia, ele tem a ideia, ele já sabe até para quem que ele vai entregar aquele produto, ele já tem um nicho, ele já tem tudo. Ele vai te chamar para dizer assim, Ana Luísa, e agora? Quem faz o quê? Que tipo de gente que eu contrato? Como que nós vamos organizar a distribuição das tarefas? Análise e descrição de cargos. Depois que você desenha o cargo e faz o levantamento das tarefas, das habilidades, das competências, da experiência, da graduação, das outras habilidades que a pessoa precisa ter, você vai para o mercado e dizer, olha, nós estamos com uma vaga tal. Recrutar, comunicar. Depois que as pessoas respondem, selecionar os candidatos. Depois que seleciona os candidatos, vai formar, habilitar, preparar este povo novo para trabalhar junto naquela empresa. Então, os processos de gerenciamento de pessoas dizem respeito a essas questões mais operacionais. Esta questão de montar um time, fazer o time aprender, fazer o time trabalhar individual, coletivamente, num determinado ritmo, com uma determinada qualidade e recebendo uma determinada remuneração, composta por salários e benefícios, sim ou não. Tá? Então, os processos de gerenciamento de pessoas, como vocês podem ver, ele é muito compartilhado com outras áreas do conhecimento. Mas, Damaris, onde é que está a especificidade da psicologia nisso tudo? É que, além de nós aprendermos como desenhar um cargo, como identificar quais são as competências que precisam para aquele cargo, como recrutar, selecionar, treinar, avaliar, etc., nós temos uma habilidade que é muito específica nossa, que é a avaliação psicológica, né? Então, dependendo do cargo, dependendo da estrutura da organização, dependendo do valor estratégico do cargo, dependendo do tempo que a empresa dispõe, dependendo da decisão que ela toma, por vezes, para alguns cargos, nós precisamos trabalhar também com avaliação psicológica, e é uma especificidade nossa, tá? Fazemos só processos de gestão de pessoas? Não.
Nós fazemos também psicologia do trabalho. E o que é essa tal da psicologia do trabalho, não é? O que ela tem de diferente da gestão de pessoas? O segredo da psicologia do trabalho está na palavra trabalho. A sociedade ocidental, o mundão que a gente vive, organizou a nossa vida de um jeito que desde quando a gente tem 3 ou 4 aninhos de idade, a gente já está se preocupando com o trabalho. Como assim, Damaris? Quer ver? Observem os brinquedos que a Dinda compra para você. Lembra dos brinquedos que a vovó te deu no dia da criança? Para as meninas, para os meninos. Além da perspectiva de gênero, dizendo o que a menina pode brincar e o que o menino pode brincar, se formos analisar o conteúdo dos brinquedos, quais habilidades eles proporcionam, já era uma preparação para o mundo do trabalho. Quem aqui dos 270 presentes já não escutou lá na tenra infância a seguinte pergunta: o que você vai ser quando crescer, Cleidiane? E aí, tu já sabe? Tu vai fazer o mesmo trabalho da mamãe, do papai? Então, meus caros, desde 3, 4 aninhos de idade, de alguma forma, o nosso Brasilzão já vai botando todo mundo a pensar que eu tenho que trabalhar, eu preciso ser alguém na vida. E sobre ser alguém na vida, entenda-se, ter uma profissão. E não é nem ser empreendedor, criar o próprio negócio. Pior é isso, né? Se ainda fosse ousar criar como o Michelangelo da vida, né? Que era filho de uma determinada profissão e resolveu ousar e ser outra coisa completamente diferente do seu pai, né? Se a gente ainda preparasse as nossas crianças para empreender, para criar, nós vamos encaixotando de acordo com os perfis e os estereótipos dos empregos, das profissões. Então, a psicologia do trabalho estuda isso. Ela vai estudar o quanto o trabalho é estruturante da nossa vida, da nossa cultura e de quem nós somos. Vocês lembram como é que o Felipe me apresentou às 5h30 da tarde? Como é que o Felipe me apresentou? O Felipe, por acaso, disse assim: a Damaris, ela é morena, tem cabelo grisalho, a Damaris é calma, a Damaris gosta de tocar piano, a Damaris gosta de jardim, a Damaris gosta de música, a Damaris está... Não. Nós não nos apresentamos assim, infelizmente. Só quando os laços afetivos estão mais estreitos é que a gente começa a fazer perguntas e apresentarmos uns aos outros pelos seus prazeres, pela sua dimensão afetiva, pelo seu lazer. Mas hoje eu fui apresentada como Damaris psicóloga, Damaris professora, Damaris mestre, Damaris doutoranda, Damaris orientadora. Vocês viram? Trabalho. Ele organiza a infância e vida adulta, ele organiza a nossa identidade, a nossa subjetividade, como o mundo nos vê, como nós nos organizamos para o mundo. De tal forma que nós ficamos sem saber o que fazer da vida ali por volta do final da adolescência, quando nós precisamos prestar um processo seletivo para a universidade. Precisamos escolher uma carreira com 15, 16, 17 anos de idade. E depois de escolher essa carreira, não pensem que é uma escolha para toda a vida, porque durante os anos de trabalho, você precisará voltar e fazer novas escolhas. Então, psicologia do trabalho vai estudar o quanto a nossa cultura organiza para a nossa vida de tal forma que a gente não consegue viver se não tiver o trabalho, não consegue sobreviver se não tiver o trabalho. Então, o valor cultural do trabalho, estudar carreira, desde a escolha até a multiplicidade do conceito de carreira ao longo da vida profissional, inclusive no final da vida produtiva, quando vamos preparar pessoas para a aposentadoria. Isto é tema da psicologia do trabalho. Guardem.
psicologia do trabalho, ela toma o trabalho como uma categoria de estudo, de intervenção e trabalha com ele desde a infância até a idade, até o fim da vida, né? Até acompanhar pessoas em processo de aposentadoria. Aquela mãozinha cuidando de um coração, saúde mental, saúde emocional, saúde relacional a partir do trabalho. Meus caros, quantas profissões a nossa psicologia acompanha e percebe que 2, 4 anos depois de aposentado, a pessoa adoece do coração, adoece do aparelho digestivo, desde os 3 aninhos de idade, né, sendo preparada para ser alguém na vida e na hora que perde o trabalho, pelo desemprego ou pela aposentadoria, e agora, quem eu sou? Agora que eu não posso mais dizer, Damaris, professor, eu vou dizer o quê? Nessa sociedade que coloca o trabalho como uma categoria central. Então, a psicologia do trabalho vai estudar e vai trabalhar não apenas com aqueles vínculos dentro de uma estrutura organizacional, não. A psicologia do trabalho vai estudar o trabalho atravessando toda a vida do ser humano. Homens, mulheres, adolescentes, idosos, empregados, desempregados, empreendedores, tá? Os movimentos sociais que debatem a questão trabalho, políticas públicas de empregabilidade, os direitos trabalhistas e o impacto disso sobre a nossa saúde mental, está aqui, está dentro dessa caixinha da psicologia do trabalho, tá? E a psicologia organizacional? Se desde lá, o início do século XX, os processos de gerenciamento, de controle, de organização, de mapeamento das pessoas era muito evidente, continua até hoje. Nós temos colegas da psicologia que abrem que abrem agências de consultoria e se especializam nos processos de gestão de pessoas. Conheço pessoas que são especialistas em pesquisas de clima organizacional. Olhem aquela pesquisa que atravessa o Brasil inteiro, né? Melhor lugar para trabalhar, Great Place to Work, né? É uma pesquisa de clima organizacional que dá grande visibilidade para as empresas que têm as melhores práticas de gerenciamento de pessoas, tá? Então, o fato de nós estarmos fazendo uma linha do tempo não significa que nós abandonamos a gestão de pessoas, não. Ela cresce, se modifica, se amplia por conta dessas mudanças culturais. E tem muita gente trabalhando diretamente ou assessorando grandes empresas, né, grandes consultoras nessa perspectiva dos processos. Psicologia do trabalho, estudando emprego e desemprego, aposentadoria e empreendedorismo, saúde mental e a psicologia organizacional. De novo, convido vocês a prestarmos atenção na palavrinha organizacional, que vai fazer toda a diferença. Vamos fazer um combinado aqui, que quando a gente usar a palavra organizacional, nós estamos nos reportando, nós estamos trazendo à mente um conjunto de pessoas organizadas em torno de um objetivo, com um método, com expectativas, com metas de entrega e formalizada sob um nome, sob um CNPJ. Ela tem uma identidade, ela se apresenta para a sociedade de uma forma, uma organização, que pode ser micro, 2 pessoas, pode ser mega, 2.000, 4.000, 20, 30.000 pessoas, pode ser nacional, municipal ou internacional, como uma Ambev da vida. Né? Ambev, Associação das Cervejarias de vários países da América do Norte até a América do Sul, que quando compra as suas cervejarias faz todo o processo de preparação dos trabalhadores através de um processo de gestão de pessoas chamado plano de cargos, carreiras e salários. Tem muito de psicologia aí. Então, a psicologia organizacional é todo aquele conjunto da psicologia, é toda aquela preocupação com subjetividade, mas dentro de uma estrutura micro ou imensa, nacional ou internacional. Então, vejamos, psicologia organizacional, nós trabalharemos com
Estratégia. Quem é esta empresa? Para onde ela quer ir? Quais são as suas especificidades? O que a diferencia de um outro? Nós estamos falando de estratégia, estamos falando de cultura, estamos falando de identidade organizacional. Assim como nós fazemos com CPFs, fazemos também com CNPJs. Planejamento de vida, planejamento de organizações, planejamento de estratégias, planejamento de quem eu sou, para onde eu quero ir, em quanto tempo, com quem e como. Um outro tema bastante frequente na psicologia organizacional, e talvez seja um dos que mais são pedidos para a gente, trabalharmos com escolha, preparação e mentoria ou tutoria de líderes, de gerentes, de executivos. Por quê? Nós temos um olhar sobre a subjetividade. O gestor, ele não, dependendo do lugar de formação, do lugar de fala dele, ele não tem conhecimento nenhum sobre subjetividade. E ao invés de gerenciar as suas equipes, as suas pessoas, respeitando as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas expectativas, tem gestor que destrói equipes. Deem depois uma gulgada básica e perguntem para uma dessas revistas mais de cunho jornalístico, né? As causas de demissão mais frequentes dos executivos brasileiros. Tem várias publicações sobre isso. Está crescendo no Brasil, já tem isso 10 anos e só cresce a demissão de executivos que são excelentes no currículo, títulos fantásticos, intercâmbios maravilhosos, demitidos currículos nota 10, porque as competências, as soft skills, as habilidades humanas eram nota 0. Né? Então, currículo nota 10, comportamento nota 0. Observem, pesquisem, tem várias matérias sobre isso. Então, tem chegado muita demanda para a gente nesse tema dentro das organizações. Identificar líderes, preparar líderes, tutoriar, mentorar líderes. Né? E essa flechinha aqui do lado tem a ver também com a primeira, né? De definir metas, de definir desempenhos, de definir como nós chegaremos e como nós premiaremos as equipes que alcançarem estas metas, que alcançarem estes objetivos. Ah, Damaris, mas isso não está muito administrativo, isso não está muito da engenharia? Parece, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui bem rápido e simples para vocês. Um executivo te contrata para fazer um trabalho de motivação e de engajamento. Você lê os discursos, você lê o site, você ouve a fala dele e a todo momento que ele se reporta às suas equipes, ele diz: nós somos uma família, vamos vestir a camisa da empresa, somos todos iguais, família, família, família. E quando você vai observar a forma como ele recruta, seleciona, treina, monitora, motiva, ele trabalha com metas individuais. E ao trabalhar com metas individuais, o que ele faz? Bota um contra o outro. Bota um colega disputando uma premiação com o seu par. Aí você vai trabalhar meta, vai trabalhar gestão, vai trabalhar engajamento com essa criatura que chama todos de família, mas estimula a competitividade individual, ao invés de alcançar metas coletivas, todos juntos, um ajuda o outro na sua fragilidade. Isto é psicologia organizacional. Para isso, meus caros, seja para gestão de pessoas, seja para psicologia do trabalho, ou seja para psicologia organizacional, eu gostaria de já caminhar para o final da minha fala, convidando vocês a pensarmos, né? O que o mercado brasileiro tem demandado, tem pedido para a gente em termos de saber, a figurinha do cérebro,
A gente sabe que saber não está só no cérebro, né? Mas só para a gente fazer uma organização didática aqui, tá bem? Vamos fazer esse combinado. O que é preciso saber? Quais são os conceitos que nós precisamos dominar? Quais são as teorias pelas quais nós precisamos transitar? Saber fazer eu represento com a mão porque diz respeito. Não basta você ser excelente na faculdade, com todas as teorias, ler todos os textos, e na hora que um professor pede para você fazer um projeto, você não consegue transformar aquela teoria num projeto, num plano de ação. Saber fazer. E, por fim, o que tem sido exigido para a POT, para a psicologia organizacional e do trabalho, em termos de saber ser, que é o campo do afetivo, tem que gostar disso. Não basta saber as teorias, não basta saber fazer se não gosta. Pensem aí com vocês, pena que não dá para a gente perguntar aqui agora, né? Para a gente abrir o áudio de todo mundo e vocês me dizerem. Mas, porventura, vocês conhecem alguém que sabe todos os conceitos, todas as teorias de trás para frente? Se precisar transformar num projeto, num plano de ação, é excelente. Mas é um traste com as pessoas. Não gosta, é rabugento, é grosseiro, não sabe trabalhar em equipe, não sabe ser. Saber fazer, saber ser, meus caros, é ser competente, é ser excelente. E no campo da gestão de pessoas, da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional, o que eu tenho percebido nas minhas experiências profissionais, nas orientações de estágios e de TCCs, o que eu tenho percebido? Tem sido muito exigido da nossa psicologia organizacional e do trabalho que a gente entenda os conceitos e saiba trabalhar e goste de trabalhar com teorias sobre como é que as pessoas aprendem, como é que eu sei que uma pessoa já aprendeu, como é que eu promovo o desenvolvimento de pessoas, por que as pessoas pensam assim? Por que a gente manda um e-mail e a criatura não entende? Será que eu vou ter que desenhar as diferentes formas de aprender, de desenvolver, de pensar e de se expressar? Qual é o valor da dimensão afetiva? Será que eu posso mesmo tolerar um gestor que diga, deixa os teus problemas lá de fora, chega de mimimi, chega de choradeira, isso deixa as tuas emoções lá para fora? Será que nós podemos destituir a dimensão afetiva dos nossos trabalhadores, das nossas equipes, dos nossos gestores e líderes? Então, é preciso saber fazer e gostar de estudar e de trabalhar com emoções, com afeto, com os sentimentos, com as teorias motivacionais. É preciso também saber como se faz um planejamento. Como se orienta e se auxilia alguém a tomar uma decisão rápida, complexa? Quais são as teorias de liderança? Quais são os perfis de liderança? Será que nós podemos falar de um estilo de liderança hoje, 2021, totalmente transformado pela pandemia, que o estilo de liderança que nós exercíamos em 2019? Ah, meus caros, esse um ano de pandemia mudou por completo as teorias de liderança, as competências que um líder precisa ter. Se você precisa trabalhar, deseja trabalhar com POT, é preciso saber fazer e gostar de estudar e intervir sobre liderança, saúde no trabalho, e eu grifo grupos e equipes, exercícios de grupos e de equipes, a construção de equipes excelentes. E por que aqui está vermelhinho? Porque não é uma demanda apenas nossa, desenvolvendo um amontoado de gente e transformá-las numa equipe excelente e competente. Não é apenas isso. Não é apenas você dominar todas as teorias de processos grupais, todos os exercícios de aprendizagem e aplicá-los nessa condução de pessoas e transformar em times, equipes excelentes. Não é apenas isso. É você também saber trabalhar em equipe. Você se perceber também como um elo dessa corrente.
Porque nós não fazemos tudo sozinhos. Nós não dominamos toda a arte de gestão, nós não dominamos toda a arte de estratégia. O nosso foco, o nosso olhar sobre processos, sobre trabalho e sobre organizações é o olhar da subjetividade. É este o nosso compromisso. Então, precisamos saber fazer e gostar de trabalhar com gente. Tá bem? Encerro por aqui, Felipe. E aí, agora eu não consigo parar o compartilhamento da minha tela? Achei o compartilhamento da tela. Era isso, Felipe. Muito obrigado. Dei uma corridinha porque eu vi que são 6h25, é isso? Sim, 6h25. Mas tá ótimo. Vamos às perguntas. E se não der tempo para hoje, a gente pode vir outro dia ou podemos fazer aí um grupo para conversa por e-mail também, o que vocês acharem melhor. Ok, recebi aqui a autorização para a gente ir até 18h40, para a gente tirar as dúvidas que deixaram, ok? Primeira dúvida. Estão pedindo aí o meu Insta, Felipe, estão pedindo o meu Insta, é o meu nome sem acento, DamaresOBS, @DamaresOBS. Tá? Ok, vamos lá. Ok. A primeira dúvida foi da Fabiana. Quando você estava falando de psicologia organizacional, ela perguntou: seria basicamente a psicologia usada para gestão de pessoas em uma organização, não é? Palestra muito boa. Obrigada, Fabiana. A psicologia organizacional, ela vai trazer... A gente faz essa divisão, Fabiana, de processos organizacional e do trabalho para fins didáticos, mas quando você está lá dentro de uma empresa, você recebe demandas de processos, recebe demandas de estruturação de uma organização, trabalhar a cultura, a mudança, o clima, a estratégia, assim como também recebe demandas por preciso demitir um fulano e não sei como conduzir a entrevista de demissão. Por favor, me ajuda? Né? Então, quando você é chamado para prestar um serviço, essas demandas todas se entrelaçam. A gente faz a divisão aqui apenas didática, tá bem? A próxima pergunta foi da Juliana. Ela perguntou: como seria e o que trabalhar com pessoas que estão para se aposentar? Nós temos trabalhos incríveis, tá? Nós temos algumas autoras, inclusive da Universidade Federal de Santa Catarina. Sugiro que vocês acompanhem o núcleo de pesquisas em orientação, tá? Para trabalharmos com pessoas que está faltando 2 anos para ela se aposentar, busque todos os teus conhecimentos, todas as tuas aulas sobre carreira, tá? Sobre saúde mental no trabalho. Os trabalhos voltados para a preparação para a aposentadoria, em geral, eles acontecem em grupos formados dentro da organização. Aí nós trazemos temas voltados para organização financeira da família, identidade, quem eu sou, quem eu pretendo ser, família e por aí vai. A próxima pergunta também foi da Fabiana. Ela trouxe um termo aqui que eu não sei falar direito em inglês, aí eu vou mandar no chat também, se eu não me tornar compreensível. Ela perguntou: dentro das intervenções dos psicólogos, li sobre uma ferramenta chamada Outplacement. O que você acha dela? Coloquei no chat. Outplacement. Pode repetir o começo da pergunta, que eu fiquei tão preocupada com a palavra em inglês que eu não prestei atenção na pergunta. Desculpa. Deixa eu só localizar ela aqui novamente. Enquanto tu vai procurando, eu vou falando o que é... Achou? Tá. Achei. Ela perguntou: dentro das intervenções dos psicólogos, li sobre uma ferramenta chamada Outplacement. O que você acha dela? É um trabalho lindíssimo, Fabiana, e que remete muito à dimensão ética da nossa atuação profissional. Não são muitas empresas que se preocupam com isso. Aliás, a maior parte das empresas, no processo de demissão, não se preocupa em preparar as pessoas para o pós-quebra do vínculo. O outplacement é este processo de preparação, de que a empresa se sente corresponsável em devolver aquele talento para o mercado de trabalho. Então, envolve, por exemplo, o networking entre as organizações. Olha,
A Damaris está encerrando o seu ciclo de trabalho comigo, mas no seu histórico de avaliação de desempenho, ela é excelente nisso, nisso, nisso e naquilo. Vocês gostariam de fazer uma entrevista com a Damaris e aproveitá-la no seu corpo de empregados, no seu time? Então, outplacement passa também por esse compromisso ético, humano, político, de psicólogos e organizações que trabalham em rede para ninguém soltar a mão de ninguém, né? E a gente conseguir dar visibilidade a estes trabalhadores após a quebra de um vínculo com uma instituição. Muito bacana, não conhecia essa técnica, depois eu vou até É pesquisar um raro, pouco mais. infelizmente é raro, mas é lindíssimo. A Débora perguntou como fazer trabalho em grupo sem surtar. Ai, Débora, fazer trabalho em grupo sem surtar. Por essa tua pergunta, eu já estou sentindo assim que tu te coloca num lugar meio que de mãezona, né? De querer cuidar de todas as pessoas, querer cuidar de todos os integrantes, querer que todos sigam para o mesmo objetivo. E Débora, assim, ó, tem um autor psicanalista brasileiro, o Davi Zimmermann, e ele vai trabalhar os múltiplos papéis que podem acontecer dentro de um grupo. E a nossa maturidade profissional pode chegar e deve chegar no momento em que a gente precisa abrir mão das nossas próprias expectativas e respeitar, inclusive, aquele sujeito que não quer aprender, que não quer desenvolver. Quando a gente assume, sai desse lugarzinho de, ai gente, vamos todo mundo, é tão bom ir para lá, não é, Débora? A gente quer, ai, tá tão legal esse nosso projeto, esse nosso planejamento, vamos! E aí alguém do grupo, ou o grupo inteiro, ou algumas pessoas não querem ir junto para lá. A gente pode trabalhar, mas a gente deve trabalhar sem surtar, porque precisamos respeitar as mudanças de carreira, as mudanças de desejo, as mudanças de aprendizagem, as mudanças de expectativas de todos os integrantes de um grupo. É bastante complexo, Débora. A gente tem que fazer uma terapiazinha bem básica, assim, bem fortinha, para entender que quando um grupo não vai bem, a responsabilidade não é só tua, tá, Débora? A responsabilidade é de todos os integrantes daquele grupo. O Arthur Rocha perguntou: qual a diferença prática entre psicologia organizacional e coaching? Morro de medo de estar fazendo 5 anos de faculdade para perder emprego para alguém que fez um semestre e se diz coaching. Nós podemos ser coaches. Se a gente for pegar o que significa coach, é orientador, né? Então, um dos trabalhos mais demandados para nós da psicologia, lembra da psicologia organizacional que eu falei para vocês ali do trabalho, identificar colaboradores que têm papel de líder, prepará-los, orientá-los, acompanhá-los, avaliá-los. Isto é orientação. Isto é acompanhamento, isto é formação de liderança. Eu prefiro usar as nossas terminologias da psicologia, né? Mas se formos transportar este conjunto de teorias e de práticas e darmos um nome, os americanos chamam de coach, de orientação, né? Mas nós temos um diferencial, tá? Qual é o nosso diferencial? Além de termos 5 anos de estudos, de teorias sobre como aprendemos, como desenvolvemos, como nos afetamos, como sentimos, como pensamos, como nos motivamos, como nos mantemos comprometidos com a tarefa. Além de termos todo esse estudo sobre subjetividade, a gente ainda pode fazer avaliação psicológica e isso é só nosso, isso é exclusivo nosso. Aí nós temos uma série de ferramentas, de testagens individuais e em grupo que subsidiam e dão a chancela, né, específica da atuação de um profissional da psicologia. A Maria Eduarda perguntou: já trabalhei em uma crew company, onde diziam ser uma empresa que priorizava tudo o que disse, mas na prática não funcionava. Como ocorre esse processo de colocar na prática algo que é tão lindo na teoria? Qual é o nome da pessoa? Maria Eduarda. Maria Eduarda, isso é o que tu mais vai encontrar, não só na psicologia organizacional. Se tu for para uma escola, se tu for para um consultório, o paciente vai chegar dizendo, eu quero chegar neste ideal, mas eu estou assim.
Eu digo que sou isto, mas eu estou isso. Então, reduzir este gap é uma das principais demandas de trabalho da psicologia como um todo, não apenas voltadas a CNPJs, mas também a CPFs, tá? E aí nós temos diversos instrumentos que vão desde avaliar onde está hoje, para onde quer ir, e todas as teorias de aprendizagem e de desenvolvimento, né? Voltado para a psicologia organizacional e do trabalho, nós temos todos os estágios e as fases de mudança de cultura organizacional, né? Então, pega lá as tuas teorias de processos grupais, pega as teorias de estudo de cultura e de mudança e vamos aplicar a metodologia, né? Isso nos coloca num lugar do científico, isso nos coloca no lugar de uma atuação profissional, porque nós temos um objeto e nós temos um método, não é um fazer de qualquer jeito. Nós temos teorias que dão força para a nossa fala e para a nossa atuação, né? E são passos que precisam ser seguidos e respeitados para reduzirmos quem eu sou, quem eu quero ser. E nessa caminhada, por vezes, Maria Eduarda, acontece, né, de quando você vai contribuir para que a empresa ou o grupo avalie quem nós realmente somos, por vezes eles mudam de rota. Não, nós não queremos ir para lá. Nos ajude, Maria Eduarda, a resolvermos os nossos problemas de partida e depois juntos vamos envolver trabalhadores, clientes, parceiros e fornecedores para construir para onde nós vamos. Não sei se eu respondi, Maria Eduarda. Não sei se era isso. Respondeu sim, obrigada. Disponha. O Belzônio perguntou: como seria possível mudar a cultura? Tem até a ver com a sua resposta, né, de agora. Ele perguntou: como seria possível mudar a cultura de uma organização através da aplicação da psicologia organizacional? Qual é o nome da pessoa, Felipe? Belzônio. Belzônio, uma das formações que eu tenho é em gestão da mudança organizacional, tá? E dentro da gestão da mudança, né, de colocar uma empresa ou um departamento e fazer com que ele mude de um lugar para o outro, nós passamos por algumas etapas da psicologia que são treinamento e desenvolvimento, porque se eu te disser assim para ti, ó, vamos sair do Zoom agora correndo e vamos todos lá fazer uma videochamada no WhatsApp. Iria dar certo? Se eu chegasse e impusesse uma mudança aqui agora, o Felipe ia realmente surtar, ia ficar nervoso, e das 190 pessoas que nós temos agora, muitos iriam cair e não fariam esta mudança. Então, comunicar, preparar, treinar, capacitar, desenvolver são os processos básicos para uma mudança de uma cultura organizacional, né? Ninguém muda de um lugar para o outro sem saber o que, o porquê, o para quê, o que isso vai trazer de benefício para mim, né? Então, quando eu trabalhava com gestão da mudança organizacional, eu trabalhava nesses pilares: forte comunicação, forte capacitação e investia muitíssimo em relacionamento. Tá? Porque, em geral, as pessoas, para saírem de um lugar para outro, elas não vão só porque alguém pede. Elas precisam estar convencidas no seu saber fazer e no seu querer fazer. Perfeito. Agora vamos à última dúvida. Galera, eu vi que chegaram muitas dúvidas novas. Como a Damaris permitiu, depois vocês podem mandar essas dúvidas que não forem respondidas aqui pelo e-mail ou pelo Instagram, porque a gente está nos últimos minutos dentro do que foi me permitido e também tem alunos que têm aula à noite, né? Então a gente precisa liberar todo mundo. Então vamos à última pergunta. Professora, você acha que é difícil fazer mudanças efetivas em empresas privadas em relação em como tratam o funcionário em relação a questões de saúde mental? Mariana. Mariana, é possível, tá? E nós temos a pandemia, ela nos mostrou isso de formas muito concretas, tanto em termos de demanda quanto em termos de boas práticas e também, infelizmente, péssimas práticas, né?
aqui, não sei no estado de vocês, mas eu ainda lembro a data em que saiu e o horário em que saiu o decreto do governador dizendo fecha tudo, volta tudo e só fica serviço essencial. De lá para cá, nós vemos líderes que não sabem o que fazer, pessoas adoecendo, pessoas perdendo emprego e adoecendo mentalmente. Mas nós vemos também líderes que se sensibilizam e que têm, além da dimensão técnica e operacional, essa preocupação também humana, né? Então, falar de é possível que uma empresa privada passe a se preocupar com a saúde mental dos seus trabalhadores, isso perpassa o líder, perpassa o time de gestores, quem eles são e o como que eles visualizam os seus empregados. Se eles visualizam como aquele cara que só aperta o botão e se ele não apertar, tem 500 que querem apertar este botão, ou se eles visualizam aquele trabalhador como um conjunto de competências que, para além de apertar botão, ele conhece e tem outras informações e pode ser aproveitado para outras oportunidades. Então, uma das pesquisas básicas, primeiras que a gente precisa ver é escuta o discurso, vê as práticas, como que eles chamam os trabalhadores. As práticas sustentam este chamado dos trabalhadores, né? E aí você vai entender muito do exercício, né? E vai ter ideias do que fazer, tá? Mas nós temos boas práticas, louváveis práticas de empresas que, a partir da pandemia, começaram a entender, inclusive, de saúde mental, porque até então todos os serviços de saúde era para a ordem do corpo. A gente sabe que não, a divisão mente-corpo não é tão assim, né? Não é cartesiana, né? Mas você olhava para as empresas, tinha convênio com academias, tinha serviços de massagem, tinha pilates, e depois da pandemia você vê convênios com universidades, serviços de psicologia gratuitos, palestras com psicólogos cada vez mais frequentes, né? Então, um alargamento aí das preocupações com saúde mental. Felizmente, é um campo de trabalho que cresceu muito, a saúde mental no trabalho. Tanto em termos de pesquisa, se vocês olharem, por exemplo, as produções do Conselho Federal de Psicologia, depois da pandemia, só fala disso, né? Saúde mental no trabalho, né? E aí a gente precisa preparar os líderes, se preparar as equipes e nos prepararmos também, né? Porque mudou a nossa forma de trabalhar, de presencial para mediado pelas tecnologias também. Ótimo, Damaris. Teve um pessoal que mandou mensagem perguntando se teria como você digitar no chat o e-mail novamente, por favor, porque acho que eles não conseguiram pegar quando estava no slide. Damaris, eu acredito que o Lucas tenha te dado print da conversa, como você pediu, né? Mas, assim, muitos comentários para além da dúvida, pessoas elogiando, gostaram muito do encontro de hoje, eu também amei, foi um encontro muito enriquecedor. Acho que abriu meus olhos até um pouco mais sobre a psicologia organizacional do trabalho. E eu e toda a equipe do Desengolando estamos muito gratos por você ter se disponibilizado para estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente. Agradecemos muito, viu? E conta com a gente aí, também sabemos que podemos contar para continuar essa caminhada daqui para frente. Obrigada, Felipe, Lucas, Isadora, muito obrigada a vocês todos, obrigada a Mercedes e a Luísa que estão com as câmeras ligadas para eu ver o rostinho de vocês também. Pena que eu não consigo ler o chat, eu vejo aqui tem mensagens privadas também, Felipe, eu não sei se dá para ver depois. Obrigada, Vera, por ligar a câmera também. E que possamos, né, quem sabe, estreitar esses laços pelos nossos e-mails, pelas redes sociais e formarmos aí, fortalecermos, né, um time de psicólogos e psicólogas fazendo uma diferença nesse nosso Brasilzão de Deus aí, né? Ainda mais em tempos de pandemia, a nossa saúde mental e emocional tem sido tão demandada, né?
E o nosso lugar de estudo, que trabalho, é esse lugar. É o lugar da subjetividade, de entendê-la, de respeitá-la e de ensinar a todos os envolvidos como se compreende, como se trabalha e como se respeita a subjetividade em todas as instâncias. Sim, Seguimos juntos e juntas. Obrigada, Ana Lopes, por ligar a câmera. seguimos juntos. Então, muito obrigado mesmo, viu, Damaris? Muito obrigado a presença de todos. Continue acompanhando o nosso Instagram, que lá nós vamos postar, né, os próximos eventos, e fiquem de olho para se inscrever e continuar participando, porque a presença de vocês é muito importante, viu? Obrigado para todos, um abraço, uma boa semana. Beijo. Tchau.